Eu quero continuar falando sobre a linguagem de Deus. A linguagem de Deus. Muitos cristãos, hoje em dia, não leem a Bíblia. Você sabe disso? Muitos cristãos hoje não leem mais a Bíblia. Simplesmente escutam pregações de pastores. Você deve ouvir pregações de pastores. Desses que estão na internet, nós temos muitos pastores muito bons na internet. Bons mesmo. Mas você mesmo deve ler a Bíblia. Muitos cristãos hoje em dia não sabem como se mover em Deus, e a razão que não sabem como se mover em Deus é porque eles não sabem como Deus se move. Você não pode se mover em Deus se você não souber como Deus se move. Sabe, os caminhos de Deus são diferentes dos nossos caminhos. Os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos pensamentos. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais elevados que os nossos. E os caminhos de Deus são também mais elevados, mais sublimes que os nossos. Muitas pessoas não conseguem discernir entre a voz de Deus e a voz do diabo. Há pessoas que não conseguem. E nós começamos na semana passada a falar sobre a linguagem de Deus. Eu não vou repetir toda a mensagem que eu preguei na semana passada, porque ela está no nosso canal do YouTube, o Paz Castanhal. Vá lá, se inscreva, deixe o seu like ou o seu dislike, espero que seja o like. Deixe o seu like, se inscreva, aperte o sininho para receber as notificações. Não sou youtuber, mas eu sei dos paranauês, para você receber as notificações, amém? E você pode assistir essa mensagem. Nós falamos na semana passada sobre a primeira linguagem de Deus, como Deus fala em toda a Bíblia, que é profecia. Mas deixe-me ler o texto em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Mas a respeito das coisas espirituais, irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes. Não existe a palavra dons aí. Os tradutores a colocaram, mas não existe. Mas a respeito das coisas espirituais, irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes. O apóstolo Paulo, ele diz: irmãos, eu quero que vocês sejam inteirados, eu quero que vocês sejam versados, eu quero que vocês tenham entendimento sobre as coisas espirituais. Pastor, o que são as coisas espirituais? São as coisas de Deus, os caminhos de Deus, como Deus se move, como Deus age. Profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, Joel 2, 28 diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, seus filhos e filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Diga após mim: profecia, sonhos e visões. Diga: a linguagem de Deus. Esse texto em Joel 2, 28 fala sobre a linguagem de Deus, profecias, sonhos e visões. Em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vê Deus se revelando aos homens, se revelando às pessoas, ao seu povo, através de profecias, sonhos e visões. Por exemplo, Jacó, quando ele estava fugindo do seu irmão Esaú, lá em Betel, na cidade de Luz, que agora ele renomeou, né, colocou outro nome nessa cidade, colocou o nome de Betel, que quer dizer casa de Deus, Beit El, casa de Deus. Ele teve uma visão de uma escada que subia até os céus e conectava os céus à terra e a terra aos céus, e nessa escada subiam e desciam anjos. Essa escada era Jesus. Essa escada é Jesus. É Jesus que conecta os céus à terra e a terra aos céus. Lá em Natanael, em João capítulo 1, Jesus revela isso a Natanael. Você vê também Abraão tendo visões. Você vê José tendo sonhos no livro de Gênesis. Você vê pessoas recebendo palavras proféticas. Deus deu uma palavra profética para Abraão: sai da tua terra, sai da tua
da tua parentela. Vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação. Isso é uma palavra profética. Deus, ele mostrou uma visão para Abraão. Ele disse: Abraão, sai da tua tenda, olha para o céu, conta as estrelas se é que podes. Assim será a tua descendência. Abraão, conta os grãos de areia nesse deserto. Eu não posso, Deus, pois é assim que vai ser sua descendência. Uma palavra profética. Quando nós chegamos a Apocalipse também, eu falei do primeiro livro, do último livro da Bíblia, o último livro, Apocalipse. Você vê João na ilha de Patmos e ele teve uma visão dos céus. Na verdade, ele teve várias visões. Deus fala através de profecias, sonhos e visões. Eu já falei muito sobre profecias, eu quero falar sobre sonhos. Diga sonhos. Deus fala conosco através de sonhos, mas não é qualquer tipo de sonho. Sabe, há sonhos que não têm nenhuma interpretação e nem conotação espiritual. São apenas sonhos. Sabe, todos nós sonhamos e nem todo sonho tem uma explicação. O primeiro princípio sobre sonhos, nós já sabemos que Deus fala através de sonhos, mas o primeiro princípio sobre sonhos é que quando Deus dá um sonho para alguém, Ele também dá a sua interpretação. Diga para a pessoa que está ao seu lado: quando Deus dá um sonho para você, Ele também lhe dá a sua interpretação. Sabe, muitas pessoas têm sonhos, muitos de nós temos sonhos, e nós ligamos para várias pessoas. Nós falamos com o nosso cônjuge, nós falamos com o vizinho, com o pastor, com o profeta, com o diácono, nós falamos com o nosso líder de célula. Nós queremos uma interpretação, mas deixe-me lhe dizer algo: quando Deus dá um sonho, Ele também dá a sua interpretação. Eu sei o que você está pensando. Você está pensando: mas isso é bíblico? Sim, é. Nós vamos dar um passeio na Bíblia aqui, e eu vou te mostrar alguns personagens que tiveram sonhos. Agora você deve estar pensando: mas Deus não mostrou o sonho para Faraó? É verdade, nós vamos chegar lá. Você deve estar pensando: mas Deus não revelou o sonho do padeiro e do copeiro? Também nós vamos chegar lá. Talvez você deve estar pensando: mas pastor, a sua tese não fica em pé, a sua teologia, porque Deus também não revelou o sonho para Nabucodonosor. Calma. Quando Deus dá um sonho, Deus também dá a sua interpretação. Mas deixe-me logo falar da exceção. Você deve estar falando, talvez você deve estar pensando: mas espera aí, Deus não deu revelação do sonho a Faraó? É verdade, mas Faraó não era crente, irmãos. Faraó não era um homem temente a Deus. Faraó não servia a Deus. Eu estou falando que quando Deus dá um sonho para alguém que segue a Ele, que serve a Ele, que é temente a Ele, como você, diga para a pessoa que está ao seu lado: você não é Faraó, você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Quando Deus dá um sonho para você, Ele vai dar a interpretação. É isso que está em toda a Bíblia. Deus não deu a interpretação para Faraó, razão número 1, porque ele não era crente, ele era duro de coração. Se Deus desse a interpretação para ele, ele não acreditaria. Por isso Deus não deu a interpretação para Faraó. Número 2, Deus queria promover a José, por isso Ele não deu não deu a interpretação de sonhos para Faraó. Porque se Deus tivesse dado a interpretação dos sonhos para Faraó, porque ele precisaria de José então? Não faz sentido. Você fala: aí Nabucodonosor, o Senhor falou que quando Deus dá um sonho, Ele dá a sua interpretação, é verdade, mas Nabucodonosor era orgulhoso, servia a outros deuses, ele era idólatra de si mesmo. Ele mandou construir uma estátua bem grande e decretou que todos deveriam adorar a essa estátua. Daniel e seus companheiros se recusaram a adorar essa estátua. Nabucodonosor teve um sonho, e Deus não deu a interpretação desse sonho a Nabucodonosor. Por quê? Porque ele não era crente. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus não revelou o sonho de Nabucodonosor porque ele não era crente. Mas você é crente. Nós não temos nenhum Nabucodonosor em nosso meio. Graças a Deus que nós não temos nenhum Faraó no nosso meio. Você diz: e o que dizer do copeiro e do padeiro?
Deus deu sonhos para o copeiro e para o padeiro, mas ele, na prisão com José, mas ele não deu a sua interpretação. Por quê? Porque o padeiro e o copeiro também não eram cristãos. Eles não eram cristãos, não, porque Cristo não havia vindo aqui para a terra, mas eles não eram tementes a Deus. Razão número 1. Razão número 2, Deus queria promover José novamente. Foi o copeiro que foi a porta de entrada de José no palácio. Foi o copeiro que disse: Faraó, quando eu estive na prisão havia um jovem hebreu que interpretava sonhos. Deus queria que isso acontecesse. Não há coincidências. Diga para a pessoa que está ao seu lado: não há coincidências. Diga para ela: coincidência é apenas Deus trabalhando no anonimato. É Deus trabalhando na surdina. Muito bem. Agora vamos para a regra geral. Quando Deus dá um sonho para alguém, para um filho dele, para uma filha dele, ele também dá a interpretação. Quem recebeu sonhos? A primeira pessoa, pelo menos que eu vi na Bíblia, foi José. José no Egito recebeu sonhos, mas ele não precisou perguntar para ninguém, ele entendeu. Não somente ele entendeu, mas quando ele falou do sonho, o seu próprio pai entendeu. Ele teve 2 sonhos. No segundo sonho ele chegou para os seus irmãos, e Jacó, o seu pai, estava escutando José falando dos sonhos dele. José tinha aproximadamente 17 anos de idade, aproximadamente. E ele disse: hoje eu tive um sonho, e no meu sonho o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Jacó entendeu, José também entendeu, mas Jacó entendeu. Sabe o que Jacó disse? Jacó disse: José, quer dizer que eu, o sol, a sua mãe, a lua, e seus 11 irmãos, as 11 estrelas, vão se curvar a você e vão servi-lo? Veja que ele não precisou de interpretação, porque quando Deus dá um sonho para alguém, Ele dá também a sua interpretação. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? José entendeu. Agora houve outro, esse foi o José do Velho Testamento, mas houve outro José no Novo Testamento, com o qual Deus também falava através de sonhos. José, pai de Jesus. José, pai de Jesus, teve pelo menos 3 sonhos. Nesses 3 sonhos ele viu um anjo, ouviu anjos. No primeiro sonho, o anjo falou para ele: José, não tema receber Maria como a sua legítima esposa, porque o que está nela gerado foi gerado pelo Espírito Santo. Você quer um sonho mais claro que esse? Para mim não existe. O segundo sonho que ele teve quando Jesus nasceu e tinha aproximadamente 1 ano e meio de idade, José teve outro sonho. Nesse sonho apareceu-lhe um anjo e lhe disse: pegue a criança e vá para o Egito, porque alguns vão tentar matá-lo. Ele entendeu, o sonho era muito claro. Então ele pegou a criança e levou para o Egito. Alguns anos depois, quando Herodes já havia morrido, de novo José teve outro sonho. José, pai de Jesus, e um anjo aparece a ele e diz: agora você pode voltar para Israel, para a sua terra, porque aqueles que queriam matar a criança já morreram. Muito claro. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Até mesmo a esposa de Pilatos, que não era cristã, mas eu acho que ela tinha um pouco de temência a Deus, de temor, não temência, de temor a Deus, porque naquele dia, quando Pilatos estava julgando a Jesus, a esposa de Pilatos mandou um recado para Pilatos, isso está registrado na Bíblia. Ela disse: não tenha nada a ver com esse justo, porque essa noite em sonho eu sofri muito por causa dele. Ela entendeu, até a esposa de Pilatos entendeu. Então qual é a regra geral, qual é o princípio? Que quando Deus dá um sonho para você, não é para você buscar em outros a interpretação, não. Quando Deus dá um sonho para você, e esse sonho tem um significado, uma conotação espiritual, você já vai acordar com a revelação desse sonho. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Se você teve um sonho e você não sabe a interpretação, você já orou e Deus não falou nada, esquece esse sonho, deixa para lá.
Talvez você comeu um pouco de feijoada e foi dormir com o estômago pesado. Você sonhou com alguém perseguindo você. Talvez não era nada, era só que você comeu muita feijoada, apenas isso. Isso são sonhos. Deus fala através de sonhos. Mas nós não somos guiados por sonhos. E outra coisa, todo mundo todas as noites sonham. Quer você lembre ou não, todos nós sonhamos. Faz parte da recuperação do nosso cérebro. Faz parte da reconstrução da nossa história. Às vezes nós não nos lembramos dos sonhos, mas todos nós sonhamos. Mas quando um sonho tem um significado, Deus vai dar essa interpretação para você. Senão nós vamos fazer igual aquela irmã que teve um sonho e ela foi perguntar para o pastor dela. Ela disse: pastor, eu tive um sonho e eu quero a interpretação desse sonho, por gentileza. Ele disse: pode falar, minha filha. Ela disse: eu sonhei que estava nas nuvens e eu vi uma coisa, e por detrás dessa coisa tinha uma outra coisa, e tinha uma coisa em cima, uma coisa embaixo, e do lado dessa coisa tinha uma coisa do lado direito, outra coisa do lado esquerdo, e essa coisa girava, e dentro dessa coisa saía outra coisa, e por detrás dessa coisa tinha outra coisa. Pastor, o que é isso? O pastor disse: minha filha, isso é muita coisa. É coisa demais para minha cabeça. Você está vendo coisas. Parece brincadeira, mas há sonhos que não fazem sentido. Número 3, Deus fala através de sonhos, Deus fala através de visões. Diga: profecias, sonhos, visões. Uma visão é diferente de sonhos. Visões são diferentes de sonhos, porque você tem visões, você tem sonhos enquanto você está dormindo, mas você tem visões enquanto você está acordado. Diga para a pessoa que está ao seu lado: me ajude a pregar, porque ela não está prestando atenção. Diga assim: você tem sonhos enquanto dorme, mas você tem visões enquanto está acordado. Em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos pessoas que tiveram visões. Eu falei de Jacó, por exemplo, que em Betel teve a visão da escada que conectava o céu à terra e a terra aos céus, e anjos subiam e desciam. Foi uma visão. Êxodo capítulo 3, o segundo livro da Bíblia, Moisés teve a visão da sarça ardente. Foi outra visão. Isaías teve uma visão. Muitas pessoas da Bíblia tiveram visões. Joel capítulo 2, versículo 28, na Bíblia versão inglês fácil, é uma das várias traduções da Bíblia. Joel capítulo 2, versículo 28, na versão inglês fácil, diz assim: depois disso, derramarei meu Espírito Santo sobre todas as pessoas. Seus jovens verão imagens em suas mentes. Digam: imagens na mente. Há duas formas de você ter uma visão. E por que eu estou ensinando isso? Porque, como o apóstolo Paulo disse: irmãos, no que se refere às coisas espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Eu não quero que vocês desconheçam. Em outras palavras, eu quero que vocês entendam como Deus se move. Porque sabe, eu sou pentecostal do reteté, mas eu não creio em muitas tolices que eu vejo por aí. Há muita tolice, há muito misticismo sobre visões e sonhos e profecias. Deus não quer que sejamos crianças. Deus quer que a gente tenha entendimento daquilo que está acontecendo. Um profeta experiente, ele tem entendimento, discernimento daquilo que está acontecendo. Ele sabe porque Deus está fazendo aquilo. Então, você pode ter visões com olhos abertos ou visões com olhos fechados. Por exemplo, uma vez eu estava pregando aqui faz algum tempo já, e depois do culto uma irmã, ela disse assim: pastor, eu vi um grande anjo atrás do Senhor. Eu sabia que era de Deus. É óbvio que é Deus. Eu sei que o meu anjo está aqui, o meu anjo da guarda. Você diz: pastor, o senhor é católico? O senhor crê em anjo da guarda? Sim, você também deveria crer. Cada um de nós temos um anjo da guarda. Esse anjo que te acompanha desde que você nasceu.
Talvez ele esteja aí assistindo, ele está aí assistindo o culto, participando do culto junto com você. A diferença é que eu não oro para o meu anjo da guarda, eu não oro para os anjos, eu oro a Deus em nome de Jesus. Eu não peço para o anjo falar com Jesus, eu não preciso de anjos para serem intermediadores entre eu e Deus. Jesus é o intermediário, é o intermediador, Ele é o mediador da nova aliança. Eu oro a Deus em nome de Jesus, eu não preciso cultuar anjos. Mas saiba que Jesus está no céu. Quem te livrou daquele acidente? O seu anjo. Aos seus anjos darei ordens ao teu respeito, para que não tropece em nenhuma pedra. Quem é que vai te livrar? O anjo. Mas não é para você agradecer ao anjo, nem cultuar ao anjo, nem falar com anjos. Não. Simplesmente saiba que eles existem. E eles são ministradores do povo de Deus. Os anjos, nós não vamos adorar anjos, mas esse lugar está cheio de anjos. Aleluia! Esse lugar está cheio de anjos. E o que os anjos estão fazendo aqui, Hugo? Eles estão ministrando para nós. Aleluia! Um dia, um pastor estava pregando. Dag Mills estava pregando. Ele disse que uma irmã na igreja teve uma visão. Ela disse que enquanto ele estava pregando e orando, anjos, dezenas de anjos estavam trazendo presentes e dádivas e entregando para as pessoas. Algumas pessoas estavam recebendo, outras estavam distraídas e não estavam recebendo nenhuma dádiva. Sabe, quando você está num lugar como esse, fique conectado, porque anjos estão ministrando na sua vida. Eles estão trazendo bênçãos para você, chaves de vitória para você, meu irmão. Aleluia! Mas não é para você orar para o anjo, não é para você se prostrar diante dos anjos, e não é para você adorar anjos, nem orar para os anjos. Eles são ministradores enviados do nosso Pai Celestial para nos abençoar. Aleluia! Aleluia! Meu anjo é muito grande, muito forte. Aleluia! Essa irmã teve essa visão. Eu estava orando numa pessoa uma vez, e a irmã estava ministrando, uma irmã, ela disse assim: pastor, enquanto o senhor estava orando, eu vi um animal saindo da costa da pessoa, caindo no chão e se arrastando. A pessoa estava não possessa, mas ela estava oprimida por um demônio. Nós acreditamos em demônios, nós acreditamos em anjos, mas também nós acreditamos em demônios. Nós acreditamos no céu, mas nós também acreditamos no inferno. Você não pode dizer que o diabo não existe, os demônios não existem, o inferno não existe. Então você pode ter essa visão com os olhos abertos ou com os olhos fechados. Sabe, você está orando e você tem uma visão. De repente, abre-se uma visão na sua mente. Agora deixe-me abrir um parêntese aqui. Você sabe que hoje em dia, por desconhecerem a palavra de Deus, há mais pessoas vendo demônios do que anjos? Você sabia disso? É uma triste verdade. Mas hoje você tem cristãos vendo demônios e não anjos. Mas o padrão bíblico é ver anjos. Você não encontra nenhum lugar na Bíblia, pelo menos que eu conheço. Se você conhecer, você pode me corrigir. Mas até onde eu li, eu não vi ninguém que viu um demônio. Eu vi pessoas vendo anjos. Vamos começar com Gênesis. Quando Jacó estava fugindo do seu irmão Esaú, e lá em Betel ele viu uma escada que conectava os céus à terra e a terra aos céus. Nessa escada subiam e desciam demônios. Não, subiam e desciam anjos. Então, quando Jacó estava voltando, ele lutou com um demônio ou com um anjo naquele riacho? Com um anjo. Quando Maria recebeu o chamado dela, apareceu o demônio tranca-rua para Maria e disse: você vai ficar grávida. É isso que está na Bíblia?
Quem apareceu para ela? Quando José sonhou, ele teve 3 sonhos. Desses 3 sonhos apareceram para ele 3 demônios. Não, 3 anjos. Quando Gideão estava lá no lagar, apareceu para ele um demônio. Não, apareceu para ele um anjo. Quando Balaão, que era um profeta errado, quando Balaão estava ali com a sua mula, com a sua jumenta, ele teve a visão de um demônio ou de um anjo? Diga após mim, um normal. Vamos dizer mais forte, diga assim, um normal para um crente é ver anjos. Diga para a pessoa que está ao seu lado, sonhe com os anjos. Há muitos cristãos sonhando com demônios, vendo demônios. Tem pessoas que são impressionadas, entram na casa de alguém e já dizem: eu vejo um demônio nesse vaso. Gente, pelo amor de Deus, o que um demônio vai fazer num vaso? Demônio não se abriga em vasos, demônios se alojam em pessoas, não em vasos. Eu vejo um demônio bem ali atrás da porta. Me mostre qual foi o grande homem de Deus na Bíblia que viu demônios. Viu anjos. Diga após mim, eu quero ver anjos. Aleluia, eu quero ver anjos. Sabe, uma vez um pastor, um missionário africano, o que foi? É isso mesmo, glória a Deus. Um missionário africano chegou nos Estados Unidos e ele começou a dizer: Deus fez muitos milagres na África, Deus ressuscitou mortos, Deus curou pessoas, Deus está salvando vidas na África, Deus está fazendo muitos milagres. Um fariseu se levantou na igreja, sempre tem um fariseu, por incrível que pareça, se levantou um fariseu e disse: missionário, o senhor está contando muita vantagem? Será que não há nada de mal que aconteceu e o diabo não está fazendo nada na África? Ele disse: esse missionário, ele disse: meu filho, eu peguei o navio, eu vim para a Grã-Bretanha, eu não vim da África para cá para falar das obras do diabo. Eu sou um proclamador das obras de Deus. Eu quero falar o que Deus está fazendo no meio do povo africano. Eu quero pregar as obras de Deus. Eu quero ver o mover de Deus. Eu quero ver o Espírito de Deus se movendo. Eu quero ver Deus se manifestando na nossa igreja, na nossa vida, em minha vida, em nossa família. Eu quero ver as obras de Deus. Eu quero ouvir a palavra de Deus. Eu quero ter visões de Deus. Uma vez, Hugo e Andressa, eu estava num encontro com Deus e um irmão disse assim para mim: eu acho que Deus não está mais se movendo no meio da nossa igreja. Esse irmão era dessa igreja. Se eu falasse o nome dele, você ia saber, mas eu não vou falar porque eu não sou fofoqueiro. Simples assim. Ele olhou para mim no meio do encontro, eu não sei como, um ambiente tão espiritual, e a pessoa vem com uma crítica. Eu não era pastor da igreja, graças a Deus. Ele disse: Deus não está se movendo mais da igreja. Eu disse: mas por que você acha isso? Ele disse para mim: nunca mais nós vimos demônios se manifestando. Quase caiu minha peruca. E olha que eu nem uso peruca. Quer dizer que para Deus se manifestar nós temos que ver demônios? Eu não quero, irmãos, ver demônios se manifestando em nenhum culto que eu estiver ministrando. Eu quero ver Deus se manifestando. Eu quero ver pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas através da poderosa palavra de Deus. Uma irmã da igreja me procurou e disse: pastor, eu fui curada da depressão através das pregações nessa igreja. É isso que eu quero ver. Eu quero ver as obras de Deus. Eu quero ver Deus agindo, o seu mover, o seu espírito. Uma irmã disse para mim: pastor, depois da ministração, para a glória de Deus, eu não tomo mais remédio, eu não sofro mais de síndrome do pânico nem de ansiedade. Eu fui curada.
É isso que eu quero ver, as obras de Deus. Eu sou pregador das obras de Deus. Já tem muita gente pregando as obras do diabo. Eu não quero falar o que o diabo faz, eu quero falar o que Deus faz. Ele é maravilhoso, Ele é tremendo. Ele transforma, Ele cura, Ele sara, Ele liberta, Ele restaura, Ele ilumina, Ele cura, Ele leva para o céu. Aleluia. Que coisa maravilhosa. Profecias, sonhos e visões. Para a gente fechar, eu quero falar sobre a regra de ouro de profecias, sonhos e visões. Deixa eu te falar algumas coisas aqui. Primeira coisa, você não vai ter um sonho de Deus todo dia. Segunda coisa, você não vai receber uma palavra profética a todo momento. Nem Benny Hinn é conectado assim a todo momento. Sabe, às vezes, se você andasse com grandes homens de Deus, você entraria em parafuso. Porque você ia ver um homem de Deus movendo-se grandemente nas coisas de Deus, no mover de Deus, milagres, palavras proféticas, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Mas logo depois você encontrar uma pessoa que come, que vai ao banheiro, que adoece, que conta piada evangélica, que se diverte, uma pessoa normal. Mas quando o Espírito Santo se move, ativa os dons espirituais em nós. Aleluia. Aleluia. Eu estava ministrando, um dia eu acordei impressionado com o ouvido. Deus falou para mim: você vai orar por alguém que tem um problema no ouvido. Inclusive eu acho que ele está bem aqui. E foi numa manhã, eu disse: Deus, tem alguém que tem um problema no ouvido? Eu queria saber, que talvez eu estivesse errado. Eu não quero ser uma pessoa presunçosa, eu estou aprendendo. Depois de 20 anos caminhando com Jesus, eu ainda estou aprendendo os seus caminhos. Eu poderia estar errado, poderia ter interpretado errado, mas eu acreditava que Deus queria que eu orasse por alguém com problema no ouvido. E quando eu falei, já veio um rapaz chorando, e eu não vou dizer o nome dele porque não combinei com ele, não quero também falar coisas que não combinei antes, mas ele já veio chorando, e pelo que eu saiba, ele foi completamente curado. Depois, eu fiquei sabendo que depois caiu como algo, como uma semente do ouvido dele. Havia com certeza um nódulo nesse ouvido, alguma coisa inflamando, mas ele foi curado. É simples assim. Mas eu não ando por aí, deixe-me ver, existe alguém aqui. Não, gente, eu não ando assim, eu ando normal. Se você me vê na rua, eu estou normal. Mas se Deus me der uma palavra profética, uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento, eu vou entregar para a pessoa. Mas a regra de ouro é: Deus jamais lhe dará uma profecia, preste bem atenção, Pastor Church, Deus jamais lhe dará uma profecia, um sonho ou uma visão que sejam contrários à palavra escrita de Deus. Deus jamais vai te dar um sonho, profecia ou visão que seja contrária à palavra de Deus. Um pastor, saiu até uma reportagem, acho que foi até na Record que saiu essa reportagem, que um pastor, ele deixou a mulher, sua esposa, e se casou, ou se juntou, ou foi morar com uma irmã da igreja. E perguntaram para ele: por que o senhor fez isso? Ele disse: porque Deus me falou que era para eu deixar a minha mulher e me casar com essa irmã. Mas isso não está na Bíblia. Deus disse: a quem Deus uniu, que o homem não separe. Deus disse: não adulterarás. É simples assim.
Deus falou que não é para nós darmos, não é para nós nos divorciarmos, quebrarmos a aliança com a mulher da nossa juventude. É simples assim. Mas essa pessoa, ela teve uma visão e ela colocou a visão acima da Bíblia. Deixa eu te explicar algo, isso é muito perigoso. Muito perigoso. Não saia por aí tendo visões e recebendo palavras a todo momento. Isso é muito perigoso. Nós queremos ver o mover de Deus, mas nós queremos ver o mover de Deus segundo a vontade de Deus. Tudo deve passar pelo filtro da palavra de Deus. Amém? Tudo deve passar pelo filtro da palavra de Deus. Existiu um homem que fundou uma seita. A maioria das seitas começaram assim, com a visão de um anjo. É por isso que eu digo, e eu vou ler aqui o que Paulo escreveu em Gálatas 1:8. Gálatas 1:8, o apóstolo Paulo diz assim: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja, condenado. Paulo diz: ainda que nós mesmos, ou até um anjo que venha do céu, anuncie outro evangelho, um evangelho diferente daquele que vos tenho anunciado, seja anátema. Esse pastor, esse homem, ele não era pastor, era um homem, ele teve uma visão, ele estava muito frustrado com as igrejas na sua época, e ele teve uma visão. Ele começou a orar e ele teve uma visão. Nessa visão ele diz que um anjo apareceu para ele, de novo o anjo. Um anjo apareceu para ele e disse para ele que todas as igrejas estavam erradas, e só a igreja que ele iria fundar que estaria certa. E o anjo falou para ele, e o que ele diz está no registro dessa seita, que ele ia fundar a igreja verdadeira. E ele realmente fundou, mas essa igreja é uma seita. Ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que vos já tenho anunciado, seja anátema. Todo sonho, toda palavra profética, toda palavra de conhecimento, toda palavra de sabedoria, toda visão deve ser crivada, deve passar pelo crivo, pelo filtro da palavra escrita de Deus. Porque senão, irmãos, nós começamos a ver loucuras. Eu ouvi falar de uma mulher que cortou a sua própria língua. Não aqui, faz muito tempo, e foi em outro lugar. Por que ela cortou a língua? Porque ela disse que o Espírito Santo tinha falado para ela cortar a língua dela. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. Jesus disse que Ele veio para nos guiar. Ele é o Espírito da verdade, e Ele veio nos guiar em toda a verdade. E o que é a verdade? Jesus disse que a tua palavra é a verdade. Então o Espírito Santo vai nos guiar pela palavra de Deus. Por isso, se aparecer um anjo para mim e falar assim: você tem que abandonar, você tem que se desviar, eu não vou me desviar, porque um anjo apareceu para mim. Nós sabemos que a Bíblia diz que o diabo, ele pode se transformar num anjo de luz, é o que a Bíblia diz. Eu não sou guiado por visões, eu sou guiado pela palavra de Deus. Qualquer visão, qualquer profecia, qualquer palavra, qualquer visão, qualquer sonho, eu tenho que passar pelo crivo da palavra de Deus. Quando Deus te dá uma visão, um sonho ou uma direção, 99,9% das vezes Ele vai fazer você abrir um texto da Bíblia e vai te mostrar na Bíblia. Quantos estão compreendendo? É simples assim. Amém, queridos?